Olá, tudo bem? Aqui quem fala é o Daniel, da Ilha de Boipeba. Quero trazer hoje mais uma meditação onde o Espírito Santo de Deus falou muito ao meu coração no livro de Gálatas, da carta de Paulo em Gálatas. O evangelho que não pode ser mudado. É como eu tenho sempre falado nas minhas meditações aqui, compartilhando com vocês, todas essas palavras elas encontram morada no meu coração e eu tenho aprendido a cada dia com o Espírito Santo. E o meu desejo, desde já, a minha oração é que o Espírito Santo de Deus traga também ao seu coração, a você que se propôs a estar parando alguns minutinhos para estar acompanhando, né, essa minha pequena meditação, reflexão na Palavra de Deus. Bem, hoje, enquanto eu li os 2 primeiros capítulos do livro da carta de Gálatas, né, no Novo Testamento, senti como se Paulo estivesse escrevendo para a nossa geração, para a minha geração. Tenho certeza que você também se identifica, né? É impressionante perceber que, mesmo tendo se passado quase 2000 anos, os desafios continuam muito parecidos. Eu consigo identificar isso. A grande preocupação de Paulo não era apenas que as pessoas abandonassem a fé quando ele escreveu aquilo ali. Era que elas permanecessem dentro da igreja, mas acreditando em um evangelho diferente daquele que Jesus ensinou, né? Ele estava muito preocupado com isso, com a mudança dentro das igrejas do verdadeiro evangelho. E isso me fez refletir profundamente. Será que é possível frequentar uma igreja, cantar louvores, conhecer versículos e ainda assim estar se afastando do verdadeiro evangelho? Logo no início da carta, né, Paulo escreve palavras muito fortes e eu faço questão de ler aqui com vocês o que Paulo diz. Paulo diz assim: admira que estejais passando tão depressa daquela que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, a qual não é outro senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema, seja amaldiçoado. Lá em Gálatas 1, 6 a 8. Bem, essa talvez seja uma das palavras mais duras que Paulo escreveu em todas as suas cartas, mas precisava ser assim. Sabe por quê? Porque o evangelho não é uma mensagem que pode ser adaptada conforme a cultura, a opinião das pessoas ou interesses, né, de cada geração. O evangelho não pertence à igreja. Por mais que é muito importante que você esteja numa igreja, que você congregue, que você faça parte, que você comungue ali da sua fé com seus irmãos, não é isso que eu estou falando. Isso é bíblico, isso é orientado por Deus, por Cristo Jesus, pelos apóstolos. Não é isso. O problema, ele se torna quando a igreja passa a ditar regras e ter uma doutrina que vá além do que aquilo que Cristo nos deixou na sua palavra. Então, muito cuidado, escolha uma boa igreja, escolha realmente uma igreja que pregue o evangelho do reino, o evangelho de salvação e não o evangelho por conveniência. Como eu falei, volto a repetir, o evangelho não pertence à igreja, não pertence aos pregadores, não pertence aos teólogos, o evangelho pertence a Cristo. Nós não temos autorização para modificá-lo. E como eu tenho pedido a Deus que na minha vida Ele me ajude a lidar com isso e que eu não fuja daquilo que é a palavra de Deus, que eu não interprete de mim mesmo qualquer coisa. A Bíblia, ela tem o Espírito Santo, nós temos o Espírito Santo de Deus, que Ele sim é que nos convence, Ele sim que traz a clareza da palavra de Deus, junto com a oração, junto com a busca, com a obediência, com a constância na presença de Deus. Então, essa é a minha oração diariamente, que
que Deus me ajude, né, a não falar de mim mesmo, mas compartilhar minhas experiências, meu testemunho, baseado na minha fé e que não fuja da palavra de Deus, do Evangelho. Nós não temos de forma nenhuma autorização para modificá-lo. Vivemos dias em que muitas pessoas elas querem um evangelho confortável. Essa é a verdade. É uma palavra dura, né? Talvez você que está escutando nem goste muito de escutar sobre isso, porque é confronto. Mas a verdade é essa. Vivemos dias que o evangelho confortável é mais atraente, enche mais a igreja, né? Massageia o ego de forma melhor. E aí esse evangelho confortável, ele acaba sendo um evangelho sem arrependimento muitas vezes, sem renúncia, sem cruz, sem santidade. Um evangelho que promete apenas bênçãos materiais, sucesso e felicidade. Eu estou falando isso porque eu acompanho muito redes sociais, seja TikTok, YouTube, Instagram, Facebook, e eu fico horrorizado. Olha o comércio da fé hoje e com a internet. Eu venho da geração que não existia internet, né? Você tinha que ir num culto para escutar um pastor, então a gente não tinha tanta informação. Então, da mesma forma que a internet é uma bênção, ela acaba sendo uma maldição também, porque essas pessoas que usam o evangelho para se beneficiar de conveniência estão à solta, é muita gente, então tem que tomar muito cuidado com isso, né? Esse evangelho, como eu falei, que promete bênçãos materiais, sucesso e felicidade, mas Jesus está ali, é simples, é só você ler como a gente vai ler aqui. Ele nunca prometeu uma vida sem dificuldade, ele prometeu uma vida de vitória, mas para você ter vitória, você passa pela dificuldade, pela guerra, pela luta. Isso que Jesus prometeu, né? E está lá em Mateus 16, 24, que Jesus disse: então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. A si mesmo se negue. Seguir Jesus nunca foi o caminho mais fácil, sempre foi o caminho da transformação, difícil. Enquanto eu meditava nisso, Deus me fez uma pergunta muito especial e eu quero estender a você, né, que comigo pense, reflita, analise, ore. Será que eu sigo Jesus porque quero conhecê-lo? Ou apenas porque espero receber algo dele? E você? Será que se não existisse as bênçãos que Deus faz, que Jesus nos traz, que Jesus nos garante, se não existisse o céu, se aqui na terra não existisse dor, fome, doenças, se ninguém passasse dificuldade financeira, mas mesmo assim Jesus tivesse morrido por mim, será que eu o receberia da mesma forma, o adoraria da mesma forma? Porque se eu pensar desse jeito, eu só amo Jesus e o sigo por conveniência, porque eu quero algo em troca. Então, faça essa pergunta para você mesmo. Essa pergunta confronta o coração, porque existe uma diferença enorme, eu posso ver, né, entre buscar as mãos de Deus e buscar a sua presença, buscar as benfeitorias de Deus e buscar estar com o Deus que criou as benfeitorias, que criou o céu, que criou a terra, que criou o homem, que é fantástico. Pense nisso. Bem, no capítulo 1 de Gálatas, Paulo também conta sua própria história. Ele lembra que perseguia a igreja, ele era religioso, conhecia profundamente as Escrituras, mas ainda não conhecia Jesus. Isso mostra que religião e relacionamento com Cristo não são a mesma coisa. Eu tenho falado isso e eu vou falar sempre. A religião afasta as pessoas de Deus. Cristo aproxima o ser humano, a minha vida, de Deus. Existe uma diferença muito grande. Em nome de Jesus eu peço que o Senhor traga isso ao seu coração. Eu não estou falando aqui de igreja, eu não estou falando de igreja evangélica, católica, espírita, seja a religião que for.
eu não estou questionando religião, eu estou aqui trazendo, né, à tona uma reflexão, uma ministração no meu coração sobre o Evangelho de Cristo que a minha fé me faz seguir. Cada um tem que ter a sua fé, né? Se a sua fé não é em Cristo Jesus, nenhuma dessas palavras vai servir para você agora. Mas se você entender que Cristo Jesus é Deus, assim como o Espírito Santo de Deus, que Deus, né, se fez homem e através de Jesus Cristo morreu numa cruz, foi crucificado, ressuscitou para que eu tivesse acesso a Deus através do perdão dos meus pecados, eu professo a fé de Cristo, né, o Evangelho de Deus. Então, isso é muito pessoal. Tem pessoas que simplesmente não acreditam na Bíblia, não acreditam em Cristo, ou simplesmente não querem seguir, né, a palavra de Deus, os ensinamentos de Jesus, e não ensinamentos da igreja, da religião. E tudo bem, cada um tem a sua opção. Eu que não vou deixar de falar o que Deus tem feito comigo, e espero que o Espírito Santo de Deus toque no seu coração. Nós podemos conhecer doutrinas, né, como eu estou falando, ainda assim precisar de conversão. Eu conheço pessoas que viveram toda uma vida dentro da igreja e nunca se converteram, né? E Paulo escreve lá em Gálatas de 1:15-16, mas quando aprouve a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim. Quer dizer, eu gosto muito dessa expressão, Deus revelou seu Filho em Paulo. Paulo não foi convertido pela religião, não. Deus, Jesus, foi revelado através dele, né? Foi de dentro para fora. Não apenas a Paulo, né? O Evangelho verdadeiro não muda apenas opiniões, não apenas a Paulo, porque comigo também foi dessa forma. Ele muda o Evangelho verdadeiro, ele muda quem nós somos, muda nosso caráter, nossa maneira de tratar as pessoas, nossa forma de trabalhar, nossa família, nossa maneira de administrar os recursos materiais, nossa vida inteira, tudo, né, é mudado por Deus, e Deus quer fazer parte disso. No capítulo 2, nós encontramos ali um dos momentos mais marcantes do Novo Testamento. Pedro, né, o apóstolo Pedro, que havia caminhado com Jesus, ele começa a agir com medo da opinião de algumas pessoas. Veja só, Pedro que andou com Jesus, que serviu a Jesus, que amava Jesus, e eu sei que Jesus o amava, chegou uma hora que ele começou a se preocupar mais com o que os outros estavam dizendo em relação à religião do que realmente ele tinha que fazer. E Paulo chega, né, nesse capítulo e dá uma dura nele, chama mesmo ele a atenção, e coloca ele realmente no lugar que precisava ser colocado. Quando certos judeus chegavam, né, ele se afastava dos cristãos gentios. Então, por quê? Porque os judeus ali que tinham se convertido a Jesus, eles eram os judaizantes, eles queriam ainda seguir as leis de Moisés, quando Jesus foi bem claro que a nova aliança foi feita com Cristo, as coisas velhas haviam passado, né, a velha aliança através de Moisés e tudo. Por causa disso, Paulo ali, como eu falei, o confronta publicamente. Isso me ensina algo muito importante, né? Nem mesmo um grande líder está acima da correção dos que se afastam da verdade. Então não se deixe enganar. Fugiu da palavra de Deus, pode ser quem for, confronte com sabedoria e não com escândalo para a igreja, né? Para que traga um mau testemunho, mas não se deixe convencer se isso foge da verdade da Bíblia, do ensinamento de Cristo. Na igreja de Cristo, a autoridade nunca vai estar acima da palavra. Por isso que você precisa estudar a Bíblia e conhecer a palavra de Deus. Vivemos em um tempo em que muitas pessoas seguem homens, né, defendem líderes, criam divisões, mas Paulo ele nos lembra que nossa fidelidade maior deve ser sempre a Cristo e ao seu Evangelho. Bem, foi nesse contexto que encontramos uma das declarações mais profundas da palavra de Deus, da Bíblia. Quando Paulo escreve, né, em Gálatas 2:20, já estou crucificado com Cristo, e eu vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo na carne, vivo-a na fé
do Filho de Deus, a qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Quanto mais leio esse versículo, mais eu percebo que o cristianismo ele não consiste apenas em melhorar alguns comportamentos. É permitir que Cristo governe completamente a nossa vida. Ainda temos nossa personalidade. Jesus ele não quer alterar o padrão da nossa personalidade, né? Ele quer fazer parte e nos moldar conforme a vontade dele, mas não substituir uma pela outra, né? Temos nossos dons, temos nossa história de vida, mas agora existe um novo Senhor dirigindo nossos passos. Essa é a verdade do Evangelho, e não da religião, e não da igreja, e não da doutrina segundo quem quer falar o que pensa do jeito dele. Isso muda tudo. Quando Cristo ele vive em nós, nossas decisões elas mudam, nossa maneira de responder às ofensas mudam, nossa forma de administrar as nossas vidas no cotidiano muda, nossa maneira de amar muda muito, nossa maneira de servir muda demais, porque já não perguntamos apenas o que eu quero, passamos a perguntar o que glorifica a Cristo Jesus na minha vida. Bem, essa transformação não acontece pela nossa força, ela acontece pela graça de Deus em nós. Esse é o verdadeiro evangelho, não é a religião. Foi exatamente isso que Paulo defendeu durante toda essa carta, né, de Gálatas. Ninguém é salvo porque conseguiu obedecer perfeitamente à lei. Todos somos salvos pela graça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Não deixe que nenhuma igreja, nenhum líder, ninguém que se diz que porque conhece a palavra coloque julgo nas suas costas. A palavra de Deus ela não pode ser um peso. A palavra de Deus diz que Jesus ele toma o nosso jugo e o nosso fardo é leve quando temos a presença de Deus. Então não deixe de forma nenhuma. O evangelho ele não é fácil de você seguir, né? Mas é possível com Cristo Jesus, e a paz que excede todo entendimento nos cerca a cada dia nas dificuldades. Então perceba que tem muitas igrejas e muitos líderes hoje que, através de doutrinas, eu não quero aqui especificar para que não façam nenhuma comparação com a igreja A, B, C, com a religião A, B, mas criam-se ritos, julgos, né? E muito parecido com esse que Pedro, né, estava com vergonha quando os judaizantes, os judeus, estavam querendo seguir a lei de Moisés e queriam também seguir a Jesus. E não é assim, né? Jesus, ele com toda certeza trouxe para nós uma fé que é simples, é verdadeira e acessível a qualquer um, né? Eu me lembrei das palavras que está lá em Efésio. Já vamos encerrar, hoje esse vídeo está ficando um pouquinho mais longo, mas é importante que você escute até o final. Lá em Efésios 2, 8 e 9 diz assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Isso não significa que as boas obras perdem seu valor, não é isso, nós devemos fazer também. Mas significa que elas não são a causa da nossa salvação. Não é pelas minhas obras que eu sou salvo. Se o resultado de uma vida transformada forem reais, né? Na verdade são os resultados de uma vida transformada que me faz ser salvo e ter certeza da salvação. Nós obedecemos porque fomos alcançados pela graça. Não obedecemos para comprar a graça, né? Não é uma barganha com Deus e nunca deve ser. Bem, enquanto eu terminava essa leitura, senti Deus me fazer mais uma pergunta e quero compartilhar com você, né? Se alguém observasse a minha vida durante uma semana inteira, conseguiria perceber que Cristo vive em mim ou em você? Pare e faça essa pergunta. Não apenas quando eu estou dentro da igreja, você que é religioso, né?
mas no trânsito, no trabalho, dentro de casa, quando ninguém está vendo, quando sou contrariado, quando eu preciso realmente perdoar, quando enfrento as dificuldades do dia a dia. Talvez essa seja a grande mensagem de Gálatas 1 e 2, né? O Evangelho não é uma teoria para ser discutida, é uma verdade para ser vivida. Não pode ser alterado para agradar as pessoas, eu não posso fazer modificações. Confronta muitas vezes. E eu não posso reduzir, né, para caber nos desejos do coração. Não é esse o Evangelho. E não é para massagear o meu ego. É para me trazer confiança em Deus e me levar para mais perto de Deus. E esse é o caminho, esse é o lugar certo da gente estar. Ele continua sendo o mesmo, né? Continua chamando pecadores ao arrependimento, como daquela época, da carta de Paulo. Continua oferecendo perdão por meio da cruz, continua transformando vidas pelo poder do Espírito Santo. E hoje eu quero pedir a Deus que, mais uma vez, e quero pedir isso todo dia, que guarde o meu coração, guarde o seu coração de qualquer evangelho que coloque o homem no centro. Eu quero permanecer no evangelho que exalta Cristo Jesus. Quero amar a verdade, mesmo quando ela me confronta. Quero lembrar todos os dias que fui salvo pela graça e não pelos meus próprios méritos, porque eu sou bonzinho, né? Eu quero viver de tal maneira que ao olhar para a minha vida, as pessoas percebam cada vez menos quem eu sou e cada vez mais aquele que vive em mim. Não para ser melhor do que ninguém, mas para que elas compartilhem também aquilo que eu tenho vivido, que é essa proximidade com Cristo Jesus. Porque no final das contas, o evangelho verdadeiro, como eu posso falar, nunca teve como objetivo fazer pessoas admirarem os cristãos. Nunca foi. Infelizmente, a gente tem muitos cristãos que se acham melhores do que os outros de outras religiões, quando na verdade não é esse o ensinamento de Jesus. Nós devemos amar a todos, amar ao meu próximo como a mim mesmo, a estender a mão, não importa a religião, não importa quem é a pessoa que está do outro lado. Esse é o verdadeiro evangelho. E eu fico muito triste quando eu vejo muitos cristãos inflarem o peito porque dizem conhecer o evangelho e se acham superiores. Não é esse o Jesus que eu conheci e que eu conheço. Pelo contrário, seu objetivo, né, sempre foi levar pessoas a contemplarem Jesus Cristo. Esse foi o objetivo de Paulo, né? Ele fala mesmo, tanto que ele começa falando da carta e várias vezes ele se coloca lá embaixo. Então é um exemplo grande a ser seguido, um apóstolo. E eu aprendo muito com Paulo e eu espero que você também faça a mesma coisa. Que Deus te abençoe, faça resplandecer o rosto dele sobre ti, te dê a paz. Um forte abraço e até a próxima. Valeu!